Quando nós falamos de Umbanda, nós estamos falando da regência espiritual, de orixás, de guias espirituais e de guardiões. Dentro dessa classificação hierárquica, nós temos os orixás, como as centelhas divinizadas de Zambi, Deus, Alá, Jeová, né? Chamem como quiserem chamar dentro da sua espiritualidade e da sua fé. Então nós temos Zambi, que seria Deus, nós temos Oxalá, nós temos Yansan, nós temos Xangô, Ogum, Oxóssi, Iemanjá, Nanã, o Xumaré, o Baluaê, o Mulu, dentro da nomenclatura dos orixás. Existem outras vertentes que cultuam Obá, Euá, Ossanha, que é a energização masculina e feminina. Dentro aqui da Tuincage e dentro de várias vertentes de Umbanda, nós temos, dentro dessa hierarquia, né, nós temos os orixás como as centelhas divinizadas. Eles são aqueles que não encarnaram. Então, dentro da hierarquia, eles possuem, eles são a mais alta, né? Dentro da hierarquia, o patamar mais alto. Nós sabemos que dentro do plano espiritual, todos nós somos iguais, né? Mas dentro do patamar espiritual também, aqueles guias e guardiões, eles vêm numa hierarquia abaixo, né? Todos são comandados por orixás. Dentro dos guardiões, nós temos eles como mensageiros, e dos guias também, de certa forma, como mensageiros, e aqueles que se utilizam de diversas ferramentas, tanto quanto os orixás, mas sempre comandados por eles para conseguir fazer o seu trabalho espiritual e energético. Então, dentro da hierarquia, nós temos os orixás, num segundo momento, os guias. Dentro desses guias, eles são divididos em duas partes: os guias espirituais de direita e os guias espirituais de esquerda, que muitas vezes é mais fácil chamar simplesmente de guias e guardiões. Dentro dos guias de direita nós temos baianos, boiadeiros, caboclos, pretos velhos, herês, e estes sim foram encarnados, tiveram existência terrena. Dentro dos caboclos nós temos a figura do ameríndio, né? Do índio que povoou essas terras muito antes de nós. Nós temos os pretos velhos que foram escravizados e vieram para as terras brasileiras, e dentro dessa questão são hoje os nossos pretos velhos. Nós temos os herês que desencarnaram em idade tenra, e esse já forma o nosso tripé, a tríade da Umbanda, né? Que são os pretos velhos, os caboclos e os herês. Dentro do oposto complementar, nós sempre colocamos o comando negativo da linha pertencente aos guardiões, mas dentro desse oposto complementar nós temos Exus e Pombogiras. Exus e Pombogiras também tem uma classificação mirim, né, que são os pequeninos. Então tem Exu Toquinho, Exu Brasinha, que não necessariamente desencarnaram em idade tenra, né, que são menores de idade, mas são dentro da sua posição na carne, na situação de carne mesmo, quando viveram, eles tinham a sua inocência e se aproximavam muito dos nossos herês que se aproximam na Umbanda. Só que eles trabalham dentro da linha de esquerda, muitos deles não fumam, não bebem, até porque são mirins, como a gente fala, né? E eles têm esse poder, essa vibração de renovação através da esquerda. Igualmente a falange dos nossos amados heresinhos, né? Dentro dessa classificação, assim como na direita existem 7 linhas de Umbanda, a qual nós trabalhamos. O que são as 7 linhas? As 7 iniciações que trabalham uma terreira. Então nós temos Xangô, Ogum, Iemanjá, Iori, que é a Ibejada, Iorimá, que é o Baluaê e o Mulu, e em outras casas isso também vai variar. Então nós também temos essa mesma classificação na esquerda, que é a Quimbanda, né? Então dentro da Quimbanda nós também temos o reino, né, de Exus e Pombogiras, e todo esse reino daqueles que já são desenvolvidos compreendem, dentro de números, se nós podemos citar, né, 18.672.577 Exus e Pombogiras. E isso são divididos em 7 reinos e em 9 povos. Então, cada um desses reinos vai compreender uma falange. Cada falange dessa tem, em média, cada um desses povos tem 1.111 falanges. E cada uma dessas falanges tem 2.401 Exus e Pombogiras. É onde dá esse número bem grande, né? Isso que nós não estamos contando quiumbas,
nem linhas mistas e de transição. O que é transição? É o período de desenvolvimento desse espírito. É muito importante lembrar que Exus e Pombogiras, eles são os agentes de luz das trevas. Eles são os nossos policiais espirituais. Quando nós falamos Mojubá, nós estamos falando meus respeitos. Mojubá, né? Respeito àquele que tem mais conhecimento que nós. Quando nós falamos Laroye, significa mensageiro no dialeto iorubá. Então nós estamos falando Laroye Exu, Exu Mojubá, nós estamos falando Exu te saúdo, a voz dos o meu respeito, né? Salve o mensageiro. Nós temos dentro das mitologias os Exus e Pombogiras como aqueles que são os comunicadores entre o Orum e o Aie. E assim, na maioria das casas, cada vez que vai se iniciar uma gira, nós saudamos Exus e Pombogiras para que fechem as cancelas e as porteiras, não para que as demandas não entrem, mas que esses quiumbas, obsessores, vampiros energéticos, consigam ter dentro dessa casa um encaminhamento para a luz. Quando nós estamos falando de quiumbas, Exus e Pombogiras também dentro da nossa amada Umbanda, ou seja, na Quimbanda, nós estamos falando de outras classificações também, como Exus pagãos, batizados e coroados, e dentro dessa gama de informação, porque nós somos meio tortos, né? Mas o plano espiritual ele é perfeito, e o sistema organizacional do plano espiritual é perfeito para os Exus e Pombogiras também. E nós devemos muito respeito a eles, eles são aqueles que nos acolhem, são aqueles que nos livram das mazelas mais densas, que fazem toda a asepsia energética, quebram não apenas demandas, mas os miasmas astrais, conseguem encaminhar para a luz os vampiros energéticos, vampiros sexuais e outras formas de energia deletéria. É muito importante saber que eles caminham sim dentro da região umbralina, mas para levar luz e não para levar nenhum irmão para a perdição ou para o descaminho.